Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Espírito Santo. Glórias a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia novamente. No livro do profeta Isaías, capítulo número 46, versículo 8 ao versículo 11. Essa foi a leitura inicial nossa hoje. E eu quero estar trabalhando sobre esse assunto. Meu Deus. Espírito Santo de Deus. Eu estava falando com o pastor Ademir. Se no culto tivesse para mim evangelismo e ensinamento bíblico, era o suficiente. Porque como que eu vou ensinar? Eu vejo a carência da igreja do Senhor em aprender. Isaías capítulo 46, versículo número 8 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncie o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade, e que chama a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, e o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Feche vossos olhos. Soberano, eterno e glorioso Deus, só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Eu quero que o Senhor venha, Senhor, abrir a mente, o entendimento dos teus servos, para que possamos, meu Pai, se aprofundar sobre a tua palavra. Amém. Amém, Jesus. São 9 horas e 10 minutos. Bendito seja Deus. Vamos, irmãos, se policiar mais, principalmente quem hora de dirigir o culto, para a gente poder deixar mais espaço para a pregação. Amém? Não precisa pôr, filho. Pode deixar sem. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre a soberania de Deus. Diga comigo, a soberania de Deus. Irmãos, Deus é um Deus soberano. Ele está na sala de controle do universo. Deus governa tudo e todas as coisas. Tem um cientista que ganhou um prêmio Nobel agora. Ele descobriu que cada vista nossa existe 2 bilhões de fios duplos. E se um deles se romper, dá um curto-circuito e a gente fica cego. Há outro cientista, um astrônomo, que ele descobriu que existe mais estrela no universo do que todas as areias que existem nos mares e oceanos, em todos os desertos. Encha a tua mão de areia e coloque sobre uma mesa de vidro e pegue uma pinça e tente contar um por um dos grãos de areia. O que quer dizer com isso, pastor? A Bíblia fala que Deus chama as coisas que não são como se elas já existissem. A Bíblia diz que Deus conta cada estrela que existe no universo. Quando você olha o céu repleto de estrelas, aquela noite brilhante, aquela lua, imagine que é apenas uma das galáxias, e essa galáxia onde está o nosso planeta é a chamada Via Láctea. E essa Via Láctea, irmãos, é uma das milhares de galáxias que existem no universo. Quando ele diz assim sobre a soberania de Deus,
A soberania de Deus. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade, e que chama a ave de rapina desde o oriente, e que de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também cumprirei. Tomei esse propósito e também executarei. A Bíblia fala que Deus é aquele que estende os céus como cortina. A Bíblia fala que Deus é aquele que pelo sopro da sua narina se forma a geada. A Bíblia diz que o planeta Terra está sobre a mão do Senhor. A Bíblia diz que Ele mediu os céus a palmo. Com todo o avanço científico, com milhares e milhares de anos, se uma pessoa pudesse viver, jamais conseguiria medir a imensidão que há no universo. Mas Deus mediu os céus a palmo. A Bíblia diz que Deus, que todas as nações do mundo são como uma gota de água dentro de um balde diante do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus pesa todos os montes, todos os rochedos são como pó na balança diante de Deus. A Bíblia diz que Ele é aquele que criou lá em Colossenses 1,16 o mundo visível, o mundo invisível, para que em tudo Ele tenha preeminência sobre todas as coisas. Ele é o Criador de principados e potestades, de hostes e de divindades. Ele criou o mundo visível, palpável, e o mundo invisível, aonde estão os principados, poderes, as denominações. Esse é o nosso Deus. Tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Ele é antes de todas as coisas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Uma das ênfases teológicas mais fundamentais de todos esses 30 anos é a inestimável verdade da soberania de Deus. Vamos direto ao nosso texto, para que desde o início não façamos referência alguma que não provenha da palavra de Deus. Esse assunto é tão sério e percute em tanta realidade dolorosa que não ousamos confiar em nós mesmos, mas chegarmos à verdade sem que o próprio Deus nos fale. Em Isaías 46, versículo 9, Deus diz: eu sou Deus e não há outro. Diga comigo: eu sou Deus e não há outro. Olha que interessante, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Portanto, a questão desse texto é a singularidade de Deus entre todos os seres do universo. Ele está sozinho em uma categoria, ninguém é como Ele. A questão é o que significa ser Deus. Quando algo está acontecendo, algo está sendo dito ou pensado, e Deus responde: eu sou Deus. O que Ele faz no versículo 9, o ponto é: você está agindo como se não soubesse o que significa para mim ser Deus. Bendito seja Deus. Só na Índia existe 30 mil deuses, que eles chamam de deuses. Na Índia eles adoram a vaca, na Índia eles adoram o rato, na Índia eles adoram o elefante, na Índia eles adoram aves. Segundo os estudiosos, na Índia existe 30 mil deuses. E Deus diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Bendito seja teu nome, Senhor. Ele é o Criador do universo. Glória. Ele está na sala de controle do universo. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, esse nosso planeta, que segundo o profeta Isaías está nas palmas das mãos do Senhor,
Outro texto, Isaías diz que Deus se assenta sobre o globo da terra e contempla nela os moradores. Muita gente acredita em muitas coisas, e até mesmo a maçonaria. Quem já ouviu falar da maçonaria? Um dos ensinamentos da maçonaria é o seguinte: você pode adorar qualquer deidade que você queira, Maomé, Jeová, Jesus, Yahvé, Buda, qualquer Deus que você quiser adorar, você pode adorar na maçonaria. A maçonaria está certa com esse pensamento, irmãos? Não. Por quê? Deus diz: eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Glória a Jesus. Aleluia. Meço os céus a palmo, estendo os céus como cortina, enrolo os céus como pergaminho. Eu meço, eu coloquei os fundamentos da terra. Ele falando para Jó. Eu conto cada estrela. Deus batizou cada estrela, chamando cada uma pelo seu nome. Aleluia. Glória a Deus. E Ele está na sala de controle do universo. Glória a Deus, aleluia. Os maçons ensinam assim, que Deus é o grande arquiteto do universo. Eles estão certos, irmãos? Eles não chamam a Deus de Deus, chamam de grande arquiteto do universo. A você olhando até parece uma palavra bonita, mas se eu quero construir uma casa e eu chamo o arquiteto e digo assim: ó, pastor Edmir, por exemplo, pode ser um arquiteto, eu quero construir uma casa, você pode construir para mim? Eu estou mandando ele fazer. Mas a Bíblia não ensina que Deus é arquiteto e que nele recebe ordem de ninguém. Ele é o Criador de todas as coisas. Então a maçonaria está errada, porque nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Glória a O que Jesus. significa ser Deus? Deus nos diz o que significa ser o único Deus. Ele nos diz o que está no coração de sua divindade. No versículo 10, o que significa para mim ser Deus é que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Antes de acontecer as coisas, ele já anuncia o que vai acontecer. Glória a Deus. Dá um exemplo, pastor. Por exemplo, Jesus, o Cordeiro, foi crucificado antes da fundação do mundo. Por exemplo, você que está aqui, que serve a Deus, é o eleito, o escolhido. Em Efésios 1:4 diz que Deus já nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso é presciência de Deus. Ele conhece as coisas tudo de antemão. Deus não é pego de surpresa em nada. Lá em Apocalipse diz assim, que de Jesus dizendo assim, ó: eu sou a mente e os corações para dar a cada um segundo as suas obras. Deus sabe porque você está aqui. Ele conhece o teu amanhã, o teu futuro daqui a 50 anos. A Bíblia vai dizer que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele olha para Natanael e diz assim: olha, eu te li debaixo de um pé de figueira. E Natanael diz assim: mas como? Tu tem 30 anos de idade, eu também tenho 30. E esse segredo ninguém sabia, a não ser minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. Como que você tem 30 anos igual eu, me viu debaixo do pé de figueira, e esse é um segredo que só eu e minha mãe sabemos? Porque Natanael não reconheceu até então que quem estava diante de Natanael era o Messias, que conhece todas as coisas. Olha que interessante. Eu queria desligar um pouquinho para mim, até não acabar atrapalhando. Segundo eu declaro, não apenas eventos naturais, mas eventos humanos, obras, coisas que ainda não foram feitas. O versículo 10: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu sei o que estas ações serão, muito antes de serem feitas. Glória a Deus.
Irmão, você sabia que a profecia sobre o avião, no capítulo 60 de Isaías, versículo 8, Isaías já profetizou sobre o avião 700 anos antes de Cristo? E o avião não foi criado lá, descoberto por Santos Dumont? Foi? Eles também, mas depois, a teoria de Santos Dumont. O carro andando na velocidade como relâmpago. Naum já profetizou sobre isso. Sobre a televisão, vendo os homens de Israel cometendo prevaricações, se contaminando através dos meios de comunicações, já foi profetizado. Isso quer dizer com isso, pastor? Deus não é pego de surpresa em nada. E por se multiplicar a iniquidade e amor de muitos se esfriaria. Já tinha profetizado que isso ia acontecer e está acontecendo. Pandemias, guerras, terremotos, maremotos, nação contra nação, reino contra reino, tudo já foi profetizado de antemão. Por quê, pastor? Porque Deus conhece todas as coisas antes de acontecer, Ele já anuncia que vai acontecer. Agora, nesse ponto, você pode dizer: o que temos aqui é a doutrina da presciência de Deus, e não a doutrina da soberania. Está certo, até esse ponto, mas a próxima metade do versículo, Deus nos diz como Ele conhece de antemão o fim, e como Ele conhece de antemão as coisas que ainda não foram feitas. O versículo 10: e que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Quando Deus anuncia antecipadamente o que ocorrerá, aqui está como Ele anuncia ou diz: o que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Nada impede a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Jó 42 e verso 2 já diz assim: bem eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isaías 43 e 13, Deus diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu e Yahvé, quem impedirá? Oh, grande Deus. Tem demônio que pode impedir Deus agir, irmãos? Tem homens, reis que podem impedir Deus agir? Em outras palavras, o modo como Deus anuncia a sua presciência é anunciado o seu conselho e propósito prévios. Quando Deus anuncia o fim, muito antes de acontecer, o que Ele diz é: o meu conselho permanece de pé. E quando Deus anuncia as coisas que ainda não foram feitas, muito antes de ocorrerem, o que Ele diz é: eu cumprirei todo o meu propósito. Seja Deus. Diga assim: Deus cumpre todo o seu propósito. Aleluia, Jesus. O que significa a razão pelo qual Deus conhece o futuro? É porque Ele planeja o futuro e realiza. O futuro é o conselho de Deus sendo estabelecido. O futuro é o propósito de Deus sendo realizado por Deus. Então o versículo seguinte, o versículo 11, dá uma clara confirmação de que é isso que Ele quer dizer. E eu o disse, eu também o cumprirei, e tomei esse propósito, também executarei. Em outras palavras, a razão pelo qual as minhas previsões se realizam é porque elas são os meus propósitos, porque eu mesmo os cumpro. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus não é um vidente, ou um adivinho, ou um mero prognosticador. Ele não tem uma bola de cristal. Ele sabe o que está por vir, porque Ele planeja o que ocorrerá e executará o que Ele planeja. Versículo 10, a parte B: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Ele não tem vontade. Se perguntasse, alguém assumiria a responsabilidade de cumpri-la. Farei toda a minha vontade.
Assim como a base nesse texto, eis o que quero dizer com a soberania de Deus. Deus tem a autoridade, a liberdade, a sabedoria, o poder legítimos para cumprir tudo o que Ele pretende que aconteça. E, portanto, tudo o que Ele pretende que aconteça, acontece. E significa, Deus planeja e governa todas as coisas. Diga comigo, Deus planeja e governa todas as coisas. Louvado seja Deus. Quando Deus diz, e cumprirei todo o meu propósito, Ele quer dizer, nada acontece exceto aquilo que é meu propósito. Se algo acontecesse sem que Deus, o pretendesse, Ele diria, não era o meu propósito que isso ocorresse. E nós perguntamos, o que tudo pretendias que acontecesse, aconteceu, porque tudo foi planejado na mente de Deus. Ele diria, eu tinha como propósito essa outra coisa, o qual não aconteceu, ao que todos nós diríamos, então, mas tu disseste, Isaías 46:10, eu cumprirei todo o meu propósito, e tudo aquilo que Deus pretende fazer, Ele já projeta na sua mente. Olha que interessante, irmãos. Louvado seja Deus. Portanto, o que Deus quer dizer em Isaías 46:10 é que nada jamais aconteceu ou nunca acontecerá sem que Deus tenha propósito que acontecesse. Ou para expressá-lo de forma positiva, tudo que já aconteceu ou acontecerá é propósito por Deus que aconteça. Agora, se isso parece um pouco complicado, vamos falar de modo mais simples, vamos confirmar essas perspectivas sobre a soberania de Deus, observando algumas passagens das Escrituras, uma declaração simples sobre a soberania de Deus. Veja, antes de olharmos mais de perto algumas passagens importantes das Escrituras, gostaria de me referir à declaração de fé dos presbiterianos, dos batistas, que tudo acontece quando Deus quer, da maneira que Ele quer, e não como talvez o calvinismo ensina, que muitas das coisas acontecem porque Deus premeditou que acontecesse. Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano, mas quando Ele faz mau uso do livre-arbítrio, Ele traz sérias tragédias e sérias consequências para a sua vida. Amém, irmãos? Nós cremos que Deus, desde toda a eternidade, a fim de mostrar toda a extensão de sua glória para o eterno, crescente deleite todos os que o amam. Olha que interessante. Pelo muito sábio e santo conselho de sua vontade, livre e mutavelmente ordena e conhece de antemão tudo o que vem a acontecer. Nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas, desde as galáxias, partículas subatômicas, desde as forças da natureza até o movimento das nações, desde os planos públicos dos políticos até os secretos de pessoas solitárias, tudo de acordo com os seus propósitos eternos, sábios, para glorificar a si mesmo, porém de tal maneira que Ele nunca peca, nem jamais condena uma pessoa de modo injusto, ainda assim ordena e governa todas as coisas, e é compatível com a responsabilidade moral de todas as pessoas criadas à sua imagem. Lá em Daniel vai dizer que é Ele que põe os reis, é Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Deus está no controle de todas as coisas. Seja Deus. Quem crê que Deus está no controle de todas as coisas? Tancredo Neves disse assim, olha, com 70% dos votos, nem Deus me tira do poder. Falou ou não falou? Quantos derrames deu nele? 3. No quarto infarto fulminante ele morreu. Glória a Deus. O autor, o criador do Titanic, o arquiteto do Titanic, engenheiro do Titanic, disse: esse navio foi tão bem projetado que nem Deus pode afundar. A primeira viagem, o maior naufrágio de toda a história em 1912. Glórias a Deus. Sobra apenas uma mulher para contar a história. Louvado seja Deus. Pequeno iceberg, pequeno
objeto de Deus, e rasga aquele navio de um lado para o outro. Oh, grande Deus. Quando Deus fala para Nabucodonosor, dando sonho para ele da árvore que cresceu e se fez grande e chegou até o céu. E o ancião de dias vinha e disse: cortai a árvore, deixai o tronco. E as aves vinham e se aninhavam debaixo da árvore. Ele teve o sonho, mas não pôde interpretar o sonho. Daniel interpreta o sonho e disse assim: essa árvore, rei, é você, que se fez grande e poderoso, porque Deus permitiu que você chegasse aonde chegou. Glória a Deus. Eu dou um conselho para você, rei: troque teus pecados pela justiça, a tua soberba pela humildade. Ele ouviu tudo que Daniel falou e passou 12 meses, a Bíblia vai falar. E ele andando no terraço do seu palácio, porque a Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pelos seus jardins suspensos, pelos rios que percorriam a cidade da Babilônia. Ele disse: tudo isso aqui foi o meu poder que conquistou, pela força do meu exército. Eu tenho, Nabucodonosor, segundo a história secular, ele tinha um exército, e quando morria 500 soldados, já tinha 500 preparados para a infantaria. E ele disse: tudo isso aqui eu conquistei a Síria, conquistei o povo de Judá, conquistei várias nações, pelo meu poder, pela minha força. Já tinha visto a glória, a grandeza de Deus no capítulo 2 de Daniel, quando Daniel interpreta o sonho que ele se esqueceu, e falando a cabeça de ouro é a Babilônia, o peito é a Pérsia, e começa a interpretar aquele sonho e dá o significado, e ele se exalta por isso. Ele vê a glória de Deus quando lança Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, e os 3 jovens saem ilesos dentro da fornalha de fogo, e ele diz: qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Eles disseram: se Deus nos livrar, amém, ó rei, mas se ele não nos livrar, morreremos, ó rei, e portanto é nós não se prostrar diante da tua imagem, da imagem de Marduk, mas adorar o Deus do céu, porque ele é o nosso rei. Ele viu a glória de Deus quando poupou os 3 jovens dentro da fornalha de fogo, e o 4º homem era semelhante ao filho dos deuses. E ainda no capítulo 4 de Daniel, mesmo assim, Daniel interpretando o sonho que a árvore representava ele, e que a árvore seria cortada. A árvore na Bíblia representa o ser humano, e aquela árvore que crescia representava a glória e o poder dele, e ele não se humilhou-se. E a Bíblia diz que Deus permitiu que pela soberba e arrogância dele, ele fosse abatido. E a Bíblia diz que cresceu-se pelo sobre o corpo de Nabucodonosor, as unhas cresceram, e por 7 anos ele foi pastar junto com os animais do campo. Depois de 7 anos, ele levanta a cabeça e olha para o céu e diz: o céu reina. Reconheceu que o céu é que reina, é que é Deus que é o arquiteto do universo, e é Deus que sustenta o universo, e é Deus que tem o controle de todas as coisas, e é Deus que abate, e é Deus que exalta. Deus pega um menino lá do campo como Davi e põe sobre o trono de Israel. Deus pega também, irmão, um rei soberbo e arrogante lá do trono e põe entre os animais para passar. Aleluia, Deus. Diga: Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu controle e da sua soberania. Amém, amados? Foi a nossa horário já? Não deu nem para pregar direito hoje, mas fique em pé, vamos agradecer a Deus por esses minutos. Glória a Deus. Soberano, eterno e glorioso Deus, Criador de todas as coisas, te agradecemos pela tua magnificência, pela tua soberania. Só o Senhor é Deus. As nações, meu Pai, adoram os deuses de prata, ouro, gesso, obra feita pelas mãos dos homens. Aleluia. Mas nós adoramos aquele que vive, reina para todos sempre. O grande, eu sou o grande Elohim, Deus Altíssimo, Pai. Abençoa teu povo, leva em paz, assim te pedimos em nome de Jesus. Abra sua mão assim.
Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus do Pai, depois sobre cada coração em quem crê, diga amém. Amém. Saudar uns aos outros, guardar essa paz de Cristo. Glória a Deus.